Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Sul, para você, internauta, boa tarde. Começando o entrevistado do dia, e hoje nós vamos conversar com o arquiteto e designer João Primeiro. E nós vamos falar um pouquinho sobre arquitetura. João Primeiro, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite, por participar desse programa tão bacana, né, que dá informação para a cidade, para a região toda, através de vocês. Ô, João, e você é de qual localidade? Eu sou do interior do estado de São Paulo. Eu nasci numa cidade chamada Iacanga, próxima a Bauru, né, região metropolitana de Bauru, e me formei em Bauru e depois eu fui trabalhar em Campinas. Morei 20 anos em Campinas antes de vir morar nessa cidade maravilhosa que é Manhuaçu, Minas Gerais, né? Isso, regiões diferentes e certamente propostas diferentes também na arquitetura, não é isso? Muito. O primeiro contato que eu tive em Manhuaçu foi essa região montanhosa, linda, né? Que de onde eu venho não tem, é uma região muito plana. Então, a arquitetura, ela realmente tem que se adaptar de acordo com a região. Eu tive esse contato aqui com a cidade, com a primeira casa que eu fiz, e já precisei me adaptar com a região, com o estilo e com, enfim, com a localidade, né? E já são quantos anos de atuação em Manhuaçu? Estou completando 9 anos agora esse ano, trabalhando em Manhuaçu e região. Na abordagem sobre o arquiteto, antes ele não participava ativamente das construções, né? Não se via muita figura do arquiteto aí nas construções, edificações, e quase que um convidado anteriormente. Atualmente, essa realidade ela mudou, não é? O arquiteto antigamente era um profissional de luxo, né? Eram poucas pessoas que contratavam um arquiteto para poder desenvolver o projeto de uma casa, de um ponto comercial, de um prédio, enfim. Usar a mão de obra de um arquiteto, a ideia de um arquiteto. Hoje em dia, acho que a globalização, a quantidade de profissionais que tem na área, né? Várias faculdades em toda a região, o país todo, muita gente trabalhando no mercado, isso fez com que desse mais amplitude à nossa profissão, as pessoas pudessem contratar um arquiteto de uma forma mais cotidiana. Isso aumentou a quantidade enorme de profissionais, isso foi muito bom, e as cidades tendem a ganhar com isso, né, que são profissionais habilitados para desenvolver projetos que vão embelezar a cidade, mas não é só embelezar, né, Moreira? O arquiteto tem a função de fazer a moradia da pessoa, ou a loja, ou enfim, um ponto comercial, ser habitável, ser interessante, ser usável, né? Vamos falar assim o termo, né? Local agradável, não é? Sim, a gente pensa em tudo. Pensa tanto no macro quanto no micro, na ergonomia, na localização, na posição solar, vento, enfim. A gente tem uma preocupação do meio para a construção. Então, essas funções, às vezes, a pessoa não percebe. Acha que o arquiteto só vai fazer uma coisa decorada. E não é. A gente tem uma função muito além disso. A gente pega um projeto, vou desenvolver um projeto, vamos supor, você me contrata para a sua casa, vou fazer um projeto para você. Eu vou analisar seu terreno, vou ver a inclinação que ele tem, as possibilidades do melhor posicionamento em relação ao sol, ao vento, enfim, a sua dinâmica de uso da casa, né? Então, tudo isso é analisado para desenvolver um bom projeto. João, em uma obra, como são definidas as atribuições? Engenheiro e arquiteto. O arquiteto ele é o profissional que vai desenvolver toda a obra, né? Ele vai desenvolver todo o projeto. Eu vou fazer um briefing com o cliente, eu vou ver quais são as necessidades que ele tem e vou desenvolver uma coisa que realmente caiba nele, na parte social, na parte familiar, financeira. E o engenheiro, ele é um parceiro muito importante, porque ele vai fazer com que esse projeto seja executado. Ele que vai fazer os cálculos, é ele que vai fazer a construção, ele está à frente da construção. Embora a visita de um arquiteto na obra é muito importante, para a gente poder afinar os detalhes de uma obra, né? Então a gente tem que sempre andar junto. O arquiteto e o engenheiro, eles são inseparáveis, tem que estar ali o tempo todo. João Primeiro, o arquiteto nós podemos considerar que tem o olhar clínico, que consegue realmente transformar e valorizar os ambientes, é isso? A gente tenta o máximo, né? Para poder transformar uma coisa que não, um ambiente que não é legal, num lugar
extraordinário, vamos falar assim, que todo mundo que contrata um profissional de arquitetura, ele espera o melhor do arquiteto, não só na parte da estética, mas na parte funcional e na parte também financeira, né? Que às vezes eu posso projetar um negócio incrível, mas dependendo do que for usar e quem for usar, não é viável. Então a gente tem que saber também dosar a nossa criatividade em relação ao que o cliente espera e a localização, o ambiente, enfim, o projeto que ele determina para a gente. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, estamos conversando com o arquiteto e designer João Pribeiro e falando um pouquinho sobre arquitetura, conhecendo mais essa atuação tão importante nos tempos atuais. E em termos da arquitetura, ela apresenta estilos variados, clássico, neoclássico, moderno, pós-moderno e outros. Cada estilo com uma característica própria. Cada estilo com uma característica própria. Eu como arquiteto, como profissional, eu respeito muito o que o cliente quer, o que ele espera de mim. Porque eu não posso falar assim, eu tenho um estilo que eu prefiro mais. Tenho, mas eu não tento colocar isso para o cliente, né? O cliente, ele chega, ele vai me falar, a gente tem que deixar o cliente falar. O importante do profissional é saber escutar o cliente, né? E você vai ali já perceber o que ele está esperando, o que ele quer de um projeto. Se ele quer um ambiente mais contemporâneo, se ele quer um projeto mais clássico ou neoclássico, né? Que o clássico, na verdade, é mais antigo, né? Se ele quer uma mistura de tudo. Enfim, a gente tenta coordenar de uma forma que ele sinta-se satisfeito em relação ao projeto, ao trabalho, ao nosso trabalho, né, de arquiteto. Perfeito. Agora, sobre o seu estilo. Eu acho que eu sou uma mistura de tudo, eu sou eclético demais. Eu gosto muito de uma arquitetura mais contemporânea, também gosto de uma arquitetura mais neoclássica. Isso vai muito do que eu vou fazer. Enfim, eu não exijo para o cliente falar assim, não, vamos fazer a tua casa do jeito que eu quero que vai ficar melhor. Não, eu tento adaptar a ideia que o cliente deu dentro de uma realidade, né? E às vezes o cliente pede, João, mas eu quero uma casa igual aquela que você fez no condomínio tal, com aquelas molduras, com telhado aparente. Vamos fazer. Não, eu não gosto de telhado aparente. Vamos tirar o telhado. Eu acho que dá para a gente adaptar. Eu respeito muito a vontade do cliente em relação ao estilo da casa. Porque a nossa preocupação é em fazer um projeto bem feito, que atenda o cliente. O estilo, ele vem em segundo plano, eu acredito. Porque, às vezes, você desenvolve o projeto, desenvolve a dinâmica que a família precisa numa casa ou que uma loja precisa no seu espaço físico, e o acabamento, ele é consequência disso, né? Então, vai muito da proposta do projeto mesmo. Ô, João, a tecnologia também, ela trouxe uma evolução, né? Também acredito na área da arquitetura, porque antes era lápis, papel e régua, né? Hoje, sim, os programas que estão aí no mercado, né? Acredito que agilizam bem o trabalho, não é? Demais. Hoje em dia, você não apresenta mais um projeto como há 20 anos atrás, que você fazia um projeto na mão, ou já 20 anos você já usava as plataformas de desenho, né? O AutoCAD. Enfim, a gente apresentava um projeto planta baixa, corte, vista. Raramente se conseguia fazer uma maquete eletrônica, chamada de render, né? Com a cara com a fachada da casa ou do comércio que eu estou fazendo, do edifício. Hoje não, você faz um banheiro, você tem um render. Você faz uma área de lazer, você tem um render. O render é a maquete eletrônica. Com os softwares, isso facilitou demais a vida do arquiteto, porque a compreensão do projeto, ela torna-se mais fácil. Então, evita a quantidade de reprojetos. Se você atendia um cliente antigamente e você faria ali 10 reuniões para chegar ao projeto ideal, hoje você faz no máximo 3 reuniões e você já está com o projeto concluído. Então, isso também faz com que a dinâmica do escritório aumente. Você possa pegar mais projetos, o escritório tem uma outra performance no mercado hoje em dia. E o olhar do arquiteto João Pribeiro para a cidade de Manhuaçu? Bom, eu sou suspeito que eu sou apaixonado pela essa cidade, sou apaixonado pelas pessoas dessa região,
né? Eu não sou daqui e fui muito bem recebido por Manhuaçu. É uma cidade incrível, maravilhosa. Como toda cidade que está em expansão, está crescendo, todas elas têm alguma coisinha ou outra urbana para ser feita, ser revista, né? Eu vejo muito assim, a cidade, o centro de Manhuaçu, por ser um centro numa região montanhosa, ela é muito valorizada. A expansão dela para bairros ela é um pouco menor, né? E tudo acontece no nosso centro. Então, tem que ter comércio, tem que ter escritórios, tem que ter hospitais, tem que ter, enfim, N serviços. E também tem que ter moradia. Uma cidade, um centro de uma cidade, onde você vai eliminando as moradias, né? E tirando os habitantes que moram ali para construir edifício comercial, você tem de fazer com que aquele comércio, aquele centro, ele morra no final de semana, ele perca as pessoas. Então, eu acho importante demais que existe uma mistura, edifícios comerciais, edifícios residenciais. A verticalização hoje é uma coisa muito forte aqui no centro, né, Moreira? Então, eu acho que não só prédio comercial, mas prédios residenciais tem que estar surgindo nesse miolo. E também o tráfego, né? Você coloca mais pessoas numa área, você tem que pensar na logística dessas pessoas, como é que elas vão chegar, sair, entrar, se locomover com que o trânsito funcione com um fluxo normal. Então, existe realmente uma preocupação, tem que ter um plano diretor que resolva esse tipo, que dê plataformas para a gente trabalhar, não de uma forma assim aleatória, mas sim dentro de uma proposta urbana. Agora, uma realidade que acontece em Manhuaçu e outras cidades é a verticalização. No caso de Manhuaçu, é uma realidade que não tem retorno mais, né? Aqui a verticalização é muito forte. Realmente, porque como aqui é uma região que é muito valorizado o imóvel, o metro quadrado, né, dessa região é muito, muito valorizado. Então, tende-se a fazer edifícios mesmo para poder valer a pena pelo valor do lote, pelo valor da obra, e isso faz com que a verticalização aconteça, né, no centro. Isso é muito importante. Agora, nós falamos de edificações, tal, em termos de residência, o trabalho também do arquiteto, essa possibilidade, né, de ainda se construir casas, porque nós temos vários empreendimentos, né, várias Sim. imobiliárias aí com os seus lançamentos, né? É uma atuação também muito frequente, né, do arquiteto, né? Sim. Aqui também, não só a verticalização do centro, mas há uma enorme quantidade de loteamentos e condomínios surgindo, não só na cidade de Manhuaçu, mas em toda a região. E isso também é muito legal, porque as pessoas procuram um condomínio por segurança, por lazer, por trabalho, você ter terrenos, né, maiores, para você poder ter um jardim, ter cachorro, enfim. É uma proposta de vida diferenciada, né? Você morar numa casa que é num bairro e você morar numa casa, uma residência num condomínio, né? Ainda mais que em casais que têm crianças ainda, a vida seria diferente, né? As pessoas têm espaço, tem aquela história ainda das crianças brincarem na rua, porque as ruas não têm movimento, não tem caminhão, enfim. O condomínio traz tanta coisa importante e tanta saúde emocional, né, para a família, que isso é uma tendência muito forte em todo o país, na verdade. Mas aqui deu certo. As pessoas estão fazendo condomínio, estão criando condomínios e está indo muito bem, graças a Deus. João Prevero, já encerrando para os admiradores da arquitetura, podemos definir que é um mercado em crescimento, é um bom mercado? É um bom mercado. Eu acho que eu sou apaixonado, sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado pela minha profissão. Eu acho que quem entra nesse ramo, né, entra para uma faculdade de arquitetura, sente o que eu sinto. É uma coisa assim, é um prazer. É o prazer de você desenvolver um projeto, você olhar o que você criou e ver que está legal para você. Quando você apresenta para o cliente, você entender, né? Eu entendi o que o cliente quis, o brilho no olho do cliente é uma coisa muito satisfatória. É uma recompensa
muito grande, você conseguir colocar no papel, hoje em dia é no computador, né? A ideia e a esperança, enfim, o sonho que o cliente está almejando, e a gente está ali para desenvolver. A gente faz uma leitura do que o cliente quer e faz acontecer. Agradecemos a participação, João, e, logicamente, esclarecimentos aí quanto à arquitetura, atuação nesse mercado em crescimento. Muito obrigado a vocês por me receberem aqui. Estou à disposição sempre que precisar. Muito bem, no entrevistado do dia, hoje conversamos com o arquiteto e design João Previer e conhecemos mais sobre arquitetura. Para você, ouvinte da Manhã, uma boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.